Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular ou do computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso todas as terças-feiras à noite, aqui na Rede Século XXI. Nosso propósito, anunciar Jesus e especificamente, desde que eu assumi esse programa, refletir aspectos, realidades diretamente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre algo de Cristo, o tema do programa Eclésia. Hoje trataremos da luz de Cristo. Um complemento nominal muito sugestivo para a pessoa de Jesus. A primeira criatura de Deus. Narrada no livro do Gênesis. Faça-se a luz. E a luz foi feita. E depois todas as outras criaturas. Deixando a realidade dos anjos para uma outra ocasião. Os anjos também foram criados por Deus, mas na narrativa bíblica, a luz. A realidade mais veloz depois de Deus. Se não me engano, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. E a realidade que evoca exatamente clareza, luminosidade, brilho, onde tudo está claro. O antônimo das trevas. Essa imagem, essa figura, esse símbolo, essa comparação, digamos assim, ela é muito cara para o Antigo Testamento e também para o Novo. Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A gente vai chegar a essa afirmação um pouco mais para frente. Mas o tema da luz não pode ser abordado senão, primeiramente, com o Antigo Testamento. É lógico que das mais de 300 citações de luz e de trevas, trevas no sentido de desobediência a Deus, trevas no sentido de pecado, de idolatria, de prevaricação, em oposição à luz, e onde a luz se revela, Israel é uma nação iluminada em quem brilha o fulgor de Deus Todo-Poderoso, na obediência, no temor a Ele, na fidelidade à sua palavra, etc. Essa temática ela é muito vasta no Antigo Testamento e nós temos apenas, num programa tão condensado do ponto de vista do tempo, que citar pouquíssimos textos do Antigo Testamento sobre esse argumento. E eu senti dificuldade em escolher textos do Antigo Testamento onde o argumento da luz aparece. E eu decidi fazer o seguinte: no Antigo Testamento, são luzes. Três realidades. A lei de Deus, a sabedoria de Deus e que é dom de Deus, e também a palavra de Deus. A lei de Deus é luz. Provérbios capítulo 6, versículo 23. O preceito é uma lâmpada e a instrução é uma luz. Vejam que bonito. Quando somos instruídos pela lei, somos iluminados. É uma lâmpada. A lâmpada, ela possibilita brilho, calor também, fulgor, clareza. Ela inunda com a claridade um ambiente que está nas trevas. O preceito é uma lâmpada. A instrução é uma luz. Instruir uma pessoa, mostrar a verdade para ela. Ou então, uma pessoa que está na ignorância chega ao conhecimento da verdade, conhece aquilo que desconhecia, sai da condição de erro, portanto, da condição de trevas. Que palavra bonita! A lei de Deus é luz. A sabedoria também é chamada de luz. No livro do Eclesiastes, capítulo 2, versículo 13, veja aí na sua tela o que diz o Antigo Testamento sobre essa virtude, sobre esse dom e sobre essa prerrogativa de Deus. A sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais que as trevas.
insensato, ou seja, doido, ou seja, sem juízo. Esse vive nas trevas, não concatena as ideias, não pensa direito, seus valores são equivocados, suas ideias, sua visão de mundo é uma visão tenebrosa, ou seja, vem de tenebra, vem de trevas, em oposição à sabedoria. O sábio é o iluminado. O sábio é aquele que conhece e desfruta do sabor da verdade de Deus, do próprio Deus. É um iluminado. E, finalmente, a palavra de Deus. O maior salmo da Bíblia é o Salmo 118. Ele é um elogio à palavra de Deus. A palavra de Deus, lógico, no tempo em que o salmo foi redigido, entenda-se, palavra de Deus escrita mais ou menos o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É bonito. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Caminhar na palavra, viver da palavra, respirar a palavra, conhecer a palavra. Quem o faz nunca está nas trevas, é um iluminado. Todas essas passagens que eu citei, você que conhece um pouco do Antigo Testamento já imagina como elas vão atingir o seu pleno significado no Novo Testamento. Mas antes de chegarmos ao Novo Testamento, eu queria citar um texto do capítulo 9, na verdade é o versículo 1 do profeta Isaías, texto que aparece no tempo do Natal, na liturgia da igreja, e aparece também no tempo da Páscoa. Isaías capítulo 9, versículo 1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Povo que andava nas trevas, que vivia na ignorância. E pior ainda, que vivia na prática do pecado, que vivia escravo, subordinado, manietado, subjugado pelo poder das trevas, viu uma grande luz. Sabiam que esse texto é citado literalmente pelo evangelista Mateus no capítulo 4 do seu evangelho, versículo 16? Aliás, não por acaso é o capítulo que começa com as tentações de Nosso Senhor. Ele que é a luz é tentado pelo príncipe das trevas. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É o começo da vida pública de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 9 do livro do profeta Isaías, que começa com essa profecia, é um capítulo, digamos assim, messiânico, onde o profeta já anuncia que, e aqui, de Israel para toda a humanidade. Por quê? Porque aqueles que vão ao encontro de Nosso Senhor quando Ele nasce em Belém não são apenas os pastores, mas também magos anônimos que vêm do Oriente para adorar Nosso Senhor, guiados por uma estrela, por uma luz provisória. Eles param primeiro em Jerusalém, procuram Herodes, que consulta os sacerdotes, que dizem que é em Belém de Judá que devia nascer o Messias. Eles vão a Belém, conduzidos pela estrela, que para em cima do local exato onde está Nosso Senhor. E eles entram, ali não é mais o brilho da estrela, mas o brilho do próprio Jesus, e adoram o Senhor, apresentam seus presentes, ouro, incenso e mirra. Depois, avisados em sonhos pelo anjo para não voltarem para Herodes, que pedira para eles, digam-me onde que está o menino, para que eu vá adorá-lo. Mentira, ele queria matar o menino. Voltaram por outro lugar. Encontraram a luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A profecia se refere primeiro aos judeus, e os primeiros que vão ao presépio são pastores, portanto, são judeus.
se alegram diante do menino, adoram o menino. Depois chegam os magos do Oriente. Essa profecia, portanto, de Isaías 9, versículo 1, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, cumpre-se plenamente no presépio. Os olhares desses pagãos que viviam nas trevas é inundado pelo brilho daquele que está reclinado no presépio. E eles voltam por outro caminho, ou seja, voltam convertidos, voltam com outra mentalidade, voltam perpassados pela presença do menino que eles adoraram. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Essa profecia é fundamental para abordar o argumento da luz de Cristo. A luz de Cristo é Ele. A luz de Cristo é o iluminado Cristo. Eu sou a luz. Se a luz é um complemento nominal de Cristo, luz de Cristo, é correto também dizer a luz que é Cristo. Está terminando o nosso primeiro bloco, não sai daí. No segundo, retomaremos passagens do Novo Testamento onde o próprio Jesus fala de si como luz. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo de novo depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Luz de Cristo. Agora, depois de termos feito um breve resumo do tema da luz no Antigo Testamento, nós entramos no tema da luz no Novo Testamento. É muito caro para o quarto evangelho o argumento da luz. 3 textos, por isso, do Evangelho segundo João eu escolhi para enfocar Jesus como a luz do mundo, ou a luz de Cristo, se nós quisermos, não esquecendo que quando se fala de luz de Cristo, estamos falando a luz que é Cristo. Portanto, é correto dizer luz de Cristo, que vem de Cristo, mas o que vem de Cristo é Ele mesmo. Eu sou a luz do mundo. A primeira vez que o tema da luz aparece no quarto evangelho é no prólogo, ou seja, é no começo do Evangelho segundo João. Cito o capítulo 1, versículos de 6 a 9, onde se vai falar do paralelo entre São João Batista e Jesus. Jesus é a luz verdadeira, enquanto São João Batista vem dar testemunho da luz, ou seja, testemunho de Cristo. Aquele de quem ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, argumento agora, testemunho da luz, ou seja, testemunho de Cristo. Com a palavra, o evangelista João. Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo era a verdadeira luz. Aliás, João, testemunho da luz. Jesus, luz. Outro paralelo. João é a voz que clama no deserto. Jesus é a palavra. A voz está a serviço da palavra. A voz, quando ela é emitida, transmite a palavra. Depois a voz silencia, mas a palavra atinge o objetivo, que é entrar no coração da pessoa. Então fique claro bastante isso no coração de vocês. João não era a luz verdadeira, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira que ilumina todo mundo, acabou de dizer o prólogo de São João, é Jesus. Bonito esse paralelo, João Batista e Jesus. Voz e palavra. Testemunho da luz e luz verdadeira. Agora vamos o próprio Jesus se autodenominando luz. Talvez esse seja o texto principal do programa de hoje.
com a palavra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz do mundo, luz da vida. Não andar em Jesus, não seguir Jesus, significa andar nas trevas. Com tudo o que isso comporta de risco, nas trevas você não tem discernimento nenhum, você não tem clareza nenhuma, você está em completa escuridão, você está refém. E refém, aqui temos que entrar no tema que é muito caro para a nossa fé, do príncipe das trevas. Daquele que impera, entre aspas, nas trevas. Onde não tem luz? Tem trevas. O livro do Gênesis diz que Deus criou a luz e separou a luz das trevas. O texto não diz que Deus criou as trevas. Nós temos o poder de criar as trevas quando rejeitamos a luz. Quando enveredamos por caminhos não iluminados, pelas veredas tortuosas, espinhosas, que levam à perdição. Avancemos agora para João capítulo 12, de 35 a 36. Agora Jesus se refere aos seus discípulos e, portanto, a todos nós, andar na luz enquanto há tempo, andar na luz enquanto temos a luz, para que as trevas não nos surpreendam. João, capítulo 12, versículos de 35 a 36. Respondeu-lhes Jesus: Ainda por pouco tempo, a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Jesus, em certa ocasião, chama os judeus que se obstinam contra ele de filhos do diabo. Vós tendes por pai o demônio. Estamos ali mais ou menos no capítulo 8 do Evangelho segundo João. Vós tendes por pai o diabo. Em oposição, filhos da luz. Então é correto falar também por contraposição de filhos das trevas. Perceberam aqui que quando Jesus diz: quem anda nas trevas não sabe para onde vai? Isso quer dizer que, não iluminado, sem o discernimento, ele vai para onde o príncipe das trevas quer, que é exatamente a condenação. A ruína é eterna. Depois vejam aqui: ainda por um pouco tempo, a luz estará em vosso meio. Jesus se refere a si. Em outra ocasião ele diz: por que os seus discípulos não jejuam? Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. É o mesmo raciocínio de Jesus para essa passagem que nós acabamos de ouvir. A luz vai ficar só pouco tempo no meio de vocês. É como se ele dissesse: vou morrer. É pouco tempo que me resta. Creiam em mim. Sigam-me. Depois, quando vocês não tiverem mais essa luz, a luz sempre se revela dócil, generosa, gratuita, para quem quer ser iluminado. Mas aqueles para os quais a luz quis brilhar, têm a possibilidade de rejeitar a luz. Nosso Senhor, no Evangelho segundo João, lembrei agora esse texto, o prólogo de São João diz o seguinte: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pela fé, a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Se no capítulo 1 são chamados aqueles que creem filhos de Deus, no capítulo 12, filhos da luz. Filhos do Pai, que é a luz, que habita em aquele que habita em luz inacessível, com o Filho e com o Espírito Santo, o brilho de Deus, o fulgor de Deus. O tema da semana passada foi a glorificação de Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, glorioso. Agora, Deus luz. Deus o que ilumina o homem mediante a fé, fazendo o homem se tornar filho da luz. Obviamente que o último texto desse bloco, que não vai ser lido porque temos exatamente 2 minutos para encerrarmos o bloco, o tema da iluminação é fundamental, o mistério da transfiguração, narrado pelo capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Remeto vocês depois, versículos de 1 a 8, para esse episódio tão importante. Cristo se transfigura e o seu brilho inunda todo o monte, ali onde estão Pedro, Tiago e João. Esse mistério ocorre entre Moisés e Elias. O brilho de nosso Senhor Jesus Cristo é a manifestação antecipada da sua glória. Antes de terminarmos o bloco, eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Falando em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar pelo meu nome, Dom José Francisco Falcão. A 45 segundos do término desse bloco, eu já deixo para você a seguinte dica. No próximo bloco, nós vamos tratar de que todo cristão que manifesta Deus aos olhos do mundo é luz. Jesus, que disse eu sou a luz, nos deu esse poder de nos chamarmos também de iluminados, de luz. Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz. De Cristo para os cristãos. Essa passagem é obrigatória. Esse vai ser o tema do próximo bloco. Não sai daí. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento à luz de Cristo. Como eu prometi no final do segundo bloco, de Cristo luz, passamos para o cristão luz, ou para a igreja luz de Cristo, para aqueles que pertencem a Cristo. Agora, vamos falar de textos onde Jesus nos concede sua luz. Textos com os quais e por causa dos quais nós podemos dizer, nós temos uma luz, e essa luz é nossa, brilhe vossa luz. O texto clássico, Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aquele que disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, nos dá o mesmo poder. Vós sois a luz do mundo. Então, aquele que disse eu sou, nos autoriza a dizer, nós também somos. Obviamente que a nossa luz é luz que veio dele.
o que tens que não tenhas recebido. Brilhe a vossa luz, ou seja, a luz que sou eu, que brilho em vocês. Portanto, se temos uma luz, é uma luz que nós recebemos do próprio Jesus. A comparação mais bonita, talvez uma das mais bonitas, é essa. O sol tem luz própria. E ele ilumina a luz. A lua, a luz da lua é a luz que vem do sol. A lua não tem brilho próprio. O brilho dela é o brilho que vem do sol. Da mesma forma, quando brilhamos pelas nossas boas obras, se brilhamos, é porque Cristo brilha em nós. Como é que nós brilhamos? Como é que levamos as pessoas a glorificar a Deus? Jesus explica aqui. Para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aqui está a fonte da luz na nossa vida. Brilhamos não tanto por aquilo que ostentamos, por aquilo que aparentamos, por aquilo que manifestamos exteriormente nas nossas vestes, ou às vezes até naquilo que nós dizemos, contanto que aquilo que afirmamos, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, seja uma correspondência da nossa vida, vida que traz consigo as boas obras. Então, brilhe vossa luz. Quando é que brilhamos? Brilhamos com nossas boas obras. Em Lucas capítulo 8, versículo 16, Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Nascemos para brilhar, nascemos para as boas obras. Esse é o ensinamento daquele que disse: eu sou a luz do mundo. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, de 14 a 15, São Paulo nos chama de luzeiros do mundo. Mas antes de citarmos essa frase de São Paulo, já abra a sua Bíblia em Filipenses 2, de 14 a 15, eu evoco uma profecia assustadora. Que profecia é essa? A profecia do capítulo 12 do Apocalipse de São João. No capítulo 12 de São João, é dito que apareceu um sinal no céu. Esse sinal era um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 coroas. Mas o que interessa está no versículo 4. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. A cauda do dragão varre do céu 1/3 das estrelas. Quem é esse dragão? O demônio. E essas estrelas? Essas estrelas não são. Esse é o pensamento dos padres da igreja, pelos quais eu sou apaixonado. Eles interpretam nessas estrelas aquilo que São Paulo vai dizer em Filipenses 2, de 14 a 15. Quer se assustar? Vamos ao susto. Com a palavra, o apóstolo Paulo: veja quem são essas estrelas do céu varridas pela cauda do dragão que simboliza o demônio. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Enquanto frutificamos em boas obras, brilhamos. Somos essas estrelas do céu. Lembram quando recitamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Uma das interpretações dos padres da igreja. Assim na terra, ou seja, na vida dos pecadores, como no céu, onde habitam os santos, a morada dos santos.
a meta da peregrinação dos santos. Quando o dragão com sua cauda varre 1/3 das estrelas do céu, ele leva à ruína e à perdição aqueles que antes brilharam, mas esmoreceram, mas enveredaram pelo caminho das trevas. Aqueles que outrora brilhavam, agora não brilham mais. Foram varridos da presença de Deus, por decisão deles. Agora você entende o que significa que o dragão, com sua cauda, varreu 1/3 das estrelas do céu, seduzindo 1/3 daqueles que pertencem a Cristo. Ah, sim. Esses que, Filipenses 2, de 14 a 15, devem brilhar como luzeiros no mundo. A triste história de quem antes caminhava na luz e depois enveredaram pelo caminho do pecado, não perseveraram e foram engolidos pelo mundo das trevas, seduzidos pelo príncipe das trevas. É simplesmente assustador. Agora, Mateus capítulo 6, de 22 a 23. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Se a luz que está em ti são trevas, quando é que a luz, que é o olho do corpo, está em trevas? Como é que se explica isso? Santo Agostinho, na sua obra O Sermão da Montanha, livro 2, parágrafo 45. Leia esse texto com atenção. Aí está. É necessário entender esse texto de modo a nos convencer bem de que nossas ações serão puras e agradáveis a Deus se as fizermos com coração simples, isto é, com intenção sobrenatural, movidos unicamente pela caridade, porque a caridade é a plenitude da lei. Esse olho significa a intenção com a qual fazemos tudo quanto empreendemos. Se ela, a intenção, for pura e reta, se tiver em vista apenas aquilo que deve orientar todas as nossas ações e feitas em conformidade com ela, necessariamente serão boas. O Senhor denomina todo o teu corpo o conjunto de nossas atividades. E o apóstolo chama de membros nossos certas ações que ele desaprova e manda-nos exterminar, dizendo: mortificai os vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus, cupidez e a avareza, que é idolatria, assim como as demais ações desse gênero. Belíssima explicação para esse texto enigmático de Jesus. O olho é a luz do corpo, ou seja, a tua intenção é o teu olho, e isso Deus enxerga. Se teu olho é são, ou seja, se tuas intenções são puras, todo o teu corpo será iluminado, ou seja, o conjunto de todas as tuas atitudes. Se teu olho estiver em mau estado, não é catarata, não é miopia, não é astigmatismo, é a intenção porca, intenção suja, intenção imunda do coração. Todo o teu corpo estará em trevas, ou seja, tudo aquilo que você fizer estará marcado pela égide do pecado, porque Deus conhece tua visão interior, tuas intenções maculadas, tuas más intenções. Se a luz que está em ti são trevas, ou seja, se tuas intenções não são marcadas pela caridade, pela pureza, pela retidão, quão espessas deverão ser as trevas. Belíssima explicação de Santo Agostinho. Já terminando mais um bloco. No próximo, parece que é o derradeiro, né? O último bloco. Pois bem, tentaremos responder às perguntas. Não saia daí. Deus ilumine sua vida sempre e que a luz de Cristo leve você a não se afastar do televisor, do celular, do computador. Até logo mais.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Luz de Cristo. Agora vamos responder as perguntas, mas antes eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é, meu filho, minha filha, o grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador, junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, é do Senhor Jesus. Agora vamos responder as perguntas. Eu só quero lembrar a você que a minha equipe aqui recolhe as perguntas e só joga no teleprompter daquela câmera ali. Agora, eu não sei absolutamente as perguntas que chegam, eles é que fazem o filtro, infelizmente só temos um bloco de 12 minutos para responder as perguntas. Vamos a elas, Deus tenha compaixão de mim, que agora vou ser bombardeado com elas. Primeira pergunta. Como é possível ser a manifestação desta luz de Cristo nos dias atuais? Bom, não tenho outra resposta senão as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Boas obras. Aqui está a manifestação da luz de Cristo para o mundo da parte dos cristãos. Acho que corrobora também o texto de Filipenses 2, de 14 a 15, que eu já li no bloco anterior. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, vivendo a santidade, operando as obras do Espírito de que fala o apóstolo Paulo, e não as obras da carne. Vamos à próxima pergunta. Se Cristo é a luz que ilumina quem nele crê, por que por vezes os cristãos se sentem completamente no escuro em suas vidas? Vejam, vamos à seguinte comparação. A luz está brilhando e a pessoa está vendo a luz, mas ela voluntariamente coloca um tampão, ou com as mãos, ou com um pano, ou enfim. A luz continua brilhando, mas ele não enxerga a luz. Essa é uma imagem que ajuda a gente a dizer que a luz sempre está presente no mundo, mas ela só brilha em nós até o dia em que nós quisermos. Na parábola do filho pródigo, a luz é a casa do pai, as trevas a pocilga. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O filho tomou a iniciativa de se distanciar da luz e passou a viver nas trevas. Voltou as costas para a luz, enveredou no caminho que distanciou esse infeliz da luz, que é a casa do Pai. A possibilidade do retorno é sempre possível. E, de fato, refletindo na pocilga, ele diz: na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
levantou-se e foi acolhido pelo Pai. A festa começou depois desse abraço comovente. Mas nós poderíamos citar também outros eventos em que a iluminação chega à vida da pessoa. O cego Bartimeu, sentado à beira do caminho. Jericó. Em outra versão, são 2 cegos. Cristo os cura. O que você deseja? Que eu veja. E Jesus cura. Vejam por que a luz de Cristo deixa de brilhar. A luz de Cristo deixa de brilhar quando voluntariamente aquele em quem Cristo brilha, pelo seu próprio pecado, extingue na sua vida o brilho de Cristo. O apóstolo Paulo diz, numa das cartas aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito. O Espírito, quando é dado, ele se torna, de certa forma, um dom e uma responsabilidade na vida da pessoa. Cristo brilha em nós na força do seu Espírito. Temos o poder de extinguir, temos o poder de abafar, temos o poder de, para usarmos a expressão de nosso Senhor Jesus Cristo, colocar essa lâmpada debaixo do alqueire, debaixo da cama, de sorte que ninguém vê, que ninguém enxerga. Essa é a resposta, ou pelo menos uma das respostas. Vamos agora à próxima pergunta, terceira pergunta. Jesus é o farol, a luz, que guia toda a igreja. Por que ainda vemos tanta divisão dentro da própria igreja? O apóstolo Paulo, na primeira aos Coríntios, ele fala de dissensões, de divisões na comunidade. Ele diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 12 a 13. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Recomendo depois toda a leitura desse capítulo 1, dos problemas da comunidade de Corinto, divisões. Contra isso, uma frase do próprio apóstolo Paulo em outra carta. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Um dito, parece-me que da Idade Média, ele é atribuído a Santo Agostinho, mas eu não creio que tenha sido Santo Agostinho que disse isso. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas acidentais, liberdade. Mas, acima de tudo, a caridade. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo são as coisas essenciais. As fontes da fé que devem ser salvaguardadas por todos dentro da igreja. Elas são incólumes, elas são intangíveis, elas são fonte da nossa fé. A Escritura, a tradição e o magistério. Se nos mantivermos nessas fontes da fé, não haverá dissensões na igreja. Haverá diferenças que, por outro lado, na caridade, essas diferenças coexistirão harmoniosamente, às vezes até com certas tensões, mas dentro da única fé, do único Senhor e do único batismo. Sem isso, as dissensões, elas causam angústia, sofrimento e tormento à igreja. Última pergunta. Como purificar as intenções na hora de realizar obras de caridade? Como iluminar essas ações a fim de não sermos enganados por nós mesmos? As intenções. Eu penso que, de novo, Mateus capítulo 6, de 22 a 23. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Deus vê o que motiva minhas palavras, o que motiva minhas atitudes, o que motiva minha ação, meu modo de agir. O que me leva a agir é a minha intenção. É incutir no coração das pessoas de que o Senhor enxerga antes de tudo o que está oculto.
Entra no teu quarto e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O que está oculto, o que não é visto pelas pessoas, nas ações que são vistas pelas pessoas, palavras, atitudes, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres. Se eu não tiver caridade, a caridade não está tanto em ajudar o pobre, mas na reta intenção de ajudar o pobre, por amor ao pobre, por amor a Deus, na pessoa do pobre. Então, reta intenção. A convicção, que é o fundamental da nossa fé. Eu não vou ser julgado tanto pelas minhas atitudes, mas pela intenção que me levou a agir ou não agir, a dizer ou não dizer, a falar ou não falar, a atuar ou não atuar. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana cheia de graças. No próximo encontro, se Deus quiser, programa Eclésia, abordando sempre um argumento relevante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma feliz e abençoada semana para você, para os seus entes queridos. Até breve, se Deus quiser.